brilhantar. Agradecer ao professor Vitor, que veio nos brilhantar com essa aula maravilhosa, aula magna, imprescindível, um tema importantíssimo. Meu nome é Rosane Tcherno, eu sou a coordenadora do IBDU Escola, né? Queria agradecer também os outros professores que estão aqui presentes, Miguel, o Marcelo Leão e outros mais que devem estar chegando por aqui. E contar um pouquinho para vocês como é que é a estrutura em que contexto se insere essa aula de hoje. Essa aula se insere num contexto do curso que nós estamos promovendo, o BDU Escola, que é um curso imprescindível também, um curso de política urbana e justiça climática, né? Então, ele oferece uma formação crítica e interdisciplinar sobre os principais desafios das cidades frente à crise climática, né? É uma abordagem que articula o direito às cidades, impactos da desigualdade socioespaciais e a busca por soluções sustentáveis. A carga horária é de 26 horas, modalidade online, e aí, além da modalidade online, né, síncrona, nós deixamos disponível o conteúdo das aulas por 180 dias, 6 meses, né, destinado a todos os tipos de profissionais, agente público, estudante, profissionais de meio ambiente, arquitetura, direito, enfim. E, além de tudo isso, contamos com professores de peso nesse curso, como a professora Betânia Fonsin, a Gisele Brito, o professor Miguel, que está aqui, o Antônio Celestino, a Jéssica Tavares, o Rafael Calabria, a Érica Guimarães, a Sara Andrade, a Lisa Andrade, o Nelson Sauli, a professora Patrícia Cardoso, Maria Silvia, quem mais? A Gabriela Ortega e a professora Melindra, de Direito Internacional, e Juliano Ximenes. Então, tem os valores aqui do curso e tudo mais. O link vai ser passado para vocês aqui durante a aula, né? Então, é um curso muito importante, ele é fundamental nesse contexto em que e todas as políticas urbanas têm que estar voltadas para essa justiça climática, por esse novo arranjo que o clima está nos obrigando a repensar as cidades e as relações e a própria política pública mesmo, em todos os seus âmbitos, tá certo? Então, só um minutinho. Eu vou agora, a gente vai começar a nossa aula. Eu quero apresentar, então, o professor Vitor Fernandes Nascimento, que é geógrafo, doutor em ciência do Sistema Terrestre pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, com pós-doutorado em sensoriamento remoto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ele é professor, como sabe, né, da UFABC, Universidade Federal do ABC, em São Paulo, do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental na mesma universidade. Atua nas áreas de geoprocessamento, sistema de informações geográficas e sensoriamento remoto. Então, com você, professor Vitor, eu já vou sair aqui da minha apresentação, só um minutinho. E, calma. Você consegue tirar, Ana? Bem, enquanto vão tirando, boa noite a todos presentes aqui hoje. Não sei quantas pessoas a gente tem, que eu não estou muito familiarizado a usar o Zoom, né? Mas a Rosane acho que já falou que essa aula vai ficar gravada, eu acho que vai ficar disponível tanto para quem se inscrever no curso, eu acho que também para quem não se inscrever, né? Porque é uma aula, a magna introdutória aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ilhas e ondas de calor. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vou anotar aqui. Me deram 1 hora para falar. Vamos ver se eu vou conseguir falar tudo em 1 hora, né, Rosana? Obrigada aí pela apresentação. Só confirmem para mim se vocês estão vendo a minha tela em um formato de apresentação. Sim. Tá.
E aqui eu posso... vou minimizar aqui. Deixa eu ver. Ótimo, vou minimizar aqui as carinhas de vocês para eu conseguir também ver a apresentação, que eu estou só com uma tela aqui. Bem, vamos lá. O tema de hoje eu vou falar sobre ilhas e ondas de calor, né, e justiça climática nesse curso de aula magna aí de Política Urbana e Justiça Climática do IBDU. É um novo curso que eu acredito que está com vários professores renomados, que eu dei uma olhada rapidamente na ementa do curso, deu até vontade de fazer, né, pelos temas abordados. Claro que a gente tem vontade de fazer um monte de coisa, mas às vezes a gente não tem tempo, né? O professor é muito ocupado sempre, mas eu fiquei muito curioso em aprender um pouco com todos os professores que vão fazer parte do curso também. Vamos lá. Eu dividi a minha apresentação em 4 principais tópicos. Primeiro, eu vou falar o contexto das mudanças climáticas. Acho que não dá para a gente começar a falar de ondas ou ilhas de calor sem falar sobre mudanças climáticas, e o curso é sobre política urbana e justiça climática, então a gente tem que dar essa contextualização no início. Depois eu vou falar sobre o conceito e o contexto das ondas de calor e o conceito e o contexto das ilhas de calor, que podem parecer conceitos parecidos, mas não são, né? São conceitos diferentes. E o último tópico eu vou falar com algumas ideias do que pode ser feito para a gente tentar resolver algum dos problemas que a gente está vivendo em relação às ondas e às ilhas de calor. Vamos lá, começando sobre o contexto das mudanças climáticas. É bom a gente abordar logo o elefante que está na sala, né? Em inglês a gente tem um elephant in the room, né? Qual que é o grande problema das mudanças climáticas, né? E a gente tem aí o elefante sentadinho, que é o CO2, né? O dióxido de carbono, que é um dos grandes problemas que a gente está vivendo atualmente, né? Com alta concentração de CO2, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu estou escutando um ruidinho aí, não sei se é o meu microfone ou se é o microfone de alguém. Vamos ver. Vou continuar aqui. Então, o que é esse elefante aí do CO2 na nossa sala, né? Como que a gente vai solucionar esse problema, né? Então, aí tem várias ideias. A gente precisa uma nova, radical tipo de economia, né? Vou pegar aqui o apontador. A gente precisa... uma nova tecnologia verde, ou precisa mudar tudo, né? O que a gente precisa investir, o que a gente nunca investiu em nova tecnologia. A gente precisa criar justiça social, melhorar a igualdade, né? Diminuir as desigualdades. A gente precisa inventar um novo tipo de capitalismo. Será que é por aí? A gente tem que mudar nossa sociedade, né? O problema, na verdade, é o consumo exagerado. Qual que é o problema que está fazendo com que as concentrações de CO2 continuem aumentando na atmosfera? Isso não é um termo novo. Desde 1843, quase 200 anos atrás, um pouco menos de 200 anos atrás, né, Alexander von Humboldt já dizia que os humanos estão mudando o clima, né, a partir de cortar as florestas e liberar na atmosfera um monte de gases, né? Então, isso não é uma coisa nova. Svante Arrhenius, né, também conhecido como o primeiro a calcular o efeito do dióxido de carbono, a concentração do dióxido de carbono associado ao aumento da temperatura, em 1896, né? Apesar dele estar errado nos cálculos que ele fez, ele já fez isso há 2 séculos atrás, né? Quase 1.140 anos atrás, né? Mais 100 anos atrás, calculando essa questão de será que aumentar o CO2 na atmosfera vai influenciar na temperatura e quanto que isso vai influenciar? Ainda bem que ele estava errado, porque os cálculos deles diziam que a gente ia ferver, né, caso a gente tivesse as concentrações que a gente está tendo hoje na atmosfera. De maneira clássica, vocês vão lembrar isso talvez lá das aulas do ensino médio, o que é o greenhouse effect, que é os gases de efeito estufa, né? Que chega a radiação emitida pelo Sol, né? Ela chega na Terra, tá aí. Alguma dessa energia é refletida de volta para o espaço, mas alguma é absorvida e irradiada na atmosfera, né? Então, os gases de efeito estufa, eles absorvem e readiam
essa energia na atmosfera, causando, né, o efeito estufa. E uma das perguntas que eu sempre faço para os meus alunos é o efeito o efeito estufa é algo bom ou é ruim, né? Porque a gente viu lá que o CO2 é um elefante na sala, mas e o efeito estufa é algo bom ou é ruim? Como que a gente aqui não vai interagir muito, né? Eu já vou dar as minhas respostas. Talvez vocês possam interagir no chat, mas eu não consigo acompanhar aqui, porque senão eu vou me perder, que eu já não estou acostumado com o Zoom, vou acabar me perdendo, né? Mas o efeito estufa, na verdade, é algo bom, né? Porque qual que é a temperatura que a gente tem média no planeta hoje? Alguém vai dizer, a temperatura média deve ser, sei lá, 30 graus, 10 graus. Na verdade, a gente está ali entre 14 e 15 graus Celsius, a temperatura média no planeta. E você fala, pô, mas onde eu moro é muito mais quente que isso. Sim, pode ser, mas tem vários outros locais que a temperatura média no planeta é mais baixa que isso. E aí, a temperatura média do globo inteiro é 15 graus Celsius. Né? Então, o efeito estufa é bom para que a gente consiga chegar nesses 15 graus Celsius. Porque se não tivesse os gases na atmosfera, a gente teria uma temperatura de menos 18 graus Celsius, ou até mais baixa, que não seria nada agradável. Né? Então, o efeito estufa é algo bom. O problema é que a gente está aumentando essa concentração de gases, né, do efeito estufa na atmosfera de uma maneira que tem exacerbando, né, está aumentando demasiadamente essa reradiação da energia que chega e não sai para o espaço, né, e acaba ficando na atmosfera e, consequentemente, aumentando a temperatura. A gente tem aqui 10 anos desde o Acordo de Paris, a COP21, né? O que aconteceu nesses últimos 10 anos aí, desde que vários representantes dos países se encontraram lá em Paris para assinar um acordo. E o que esse acordo dizia, né? Ele dizia que a gente tem que chegar ao net zero, né? As emissões zeros de gás de efeito estufa lá pelo meio do século, aproximadamente ali em 2050. Para quê? Para limitar o aquecimento global até 1,5 graus Celsius. E aí a gente tem várias questões, né? A gente já teve 2 anos, 2023 e 2024, com temperaturas... A gente teve mais anos com temperaturas maiores do que 1,5 graus Celsius, acho que mais para trás eu não me lembro qual agora de cabeça, mas 2023 e 2024, 2 anos seguidos, já tiveram temperaturas elevadas mais do que 1,5 graus Celsius. Né? Então, talvez esse 1,5 graus Celsius a gente já tenha passado a quantidade de gases de efeito estufa, concentração na atmosfera, que faça com que essa temperatura seja alcançada. Então, aqui estão os países que acordaram, né, na COP21, mais de 190 países acordaram, alguns entraram depois, pintadinho ali de amarelo, outros saíram de acordo com o político que está governando aquele país, né? Por exemplo, o Trump não entrou, depois o Biden veio e aderiu à COP21, ao Paris Agreement, no Acordo de Paris, e agora o Trump voltou e saiu novamente do Acordo de Paris, né? Isso me faz refletir o que vai ser que a gente tem agora, esse ano, na COP30 em Belém, né? Em Brasil. Então, a gente tem a chance de tentar mudar alguma coisa ou tentar influenciar de uma maneira mais realista e colocando pequenas metas para que a gente possa alcançar eu já não vou dizer 1,5 graus Celsius, mas pelo menos 2 graus Celsius de aquecimento. Aqui eu coloquei um gráfico que eu gosto muito, que é um diagrama de Sankey, né? Que é bom que a gente vê da onde que está indo, para onde que está indo. Então aqui, vamos olhar primeiro no lado direito desse gráfico aqui, e a gente vê que grande parte dos gases da atmosfera que a gente tem, que causam gases de efeito estufa, né? Que causam efeito estufa, é quase 75% dióxido de carbono, por isso que ele é o nosso elefante in the room, né? Elefante na sala, mas na verdade, se somar o dióxido de carbono com metano, a gente tem ali quase mais de 90% desses gases, né? Que são gases super influentes para o efeito estufa. E da onde que vem a produção? Então, aqui a gente tem fossil fuels, né? Os combustíveis fósseis em processos industriais
mudanças de uso da terra, agricultura e resíduos, né? Também é importante. Mas pode perceber que grande parte das emissões no mundo, mais de 70%, é relacionado, né, aos combustíveis fósseis, né? E aí a gente pergunta, pô, e o Brasil, será que está relacionado com essa questão? No Brasil não saiu agora a edição de julho da revista da pesquisa FAPESP, né? Tem o newsletter dele, bem bacana para quem puder assinar, dá para receber as notícias por e-mail. Também tem físico, né? A revista física, mas dá para receber as notícias por e-mail. E disse aqui nessa pesquisa FAPESP que grande parte, 70% das emissões dos gases de efeito estufa no Brasil vem do desmatamento e agropecuária. Então, aqui, ó, enquanto o mundo, agricultura e land use, né, eu vou colocar aqui deforestation, 2,2% só, e agricultura, 11,8%, que somado não dão 15% no mundo, para o Brasil, 70% dessas emissões vêm desses dois setores de agricultura e desmatamento, né? Então, resumidamente, né, as atividades modernas humanas de queima de combustíveis fósseis e desflorestamento estão causando com que o efeito estufa seja o aumento do efeito estufa seja exacerbado e a gente tem um aumento na temperatura do planeta. Aqui está dizendo que 1,1 graus Celsius, mas a gente já tem aqui, em média, valores mais altos que isso. E aí, como que a gente mede isso? Como que a gente mede essa concentração do elefante branco, do CO2 na atmosfera? Né? Então, a gente tem aqui, desde a década de 1960 até os dias atuais, a medida de concentração de CO2 lá, Mauna Loa, uma ilha no Havaí, né? Onde a UCSD, a Universidade da Califórnia de San Diego, o Scripps, lá, que é o Instituto de Oceanografia deles, eles monitoram a concentração de CO2. Não sei se eles Ficou barrou no mudo momento. para mim. Acho que ficou mudo para todo mundo. Vitor, tá aí? Eu acho que eles barrou no. Ficou mudo aqui também. Acho que eu ouvi, então. Alguém me mutou, mas eu já desmutei. Sei lá. Eu vi aqui que alguém estava tentando me mudar. Eu não sei onde vocês pararam aí de ouvir o que eu estava falando, mas eu estava falando da concentração de CO2 lá na Mauna Loa, uma ilha no Havaí. E essa é uma medida física que é feita lá desde a década de 60, e a gente pode ver nesse gráfico aqui que ela tem aumentado aumentado muito ao longo dos anos, passando ali uma medida de 400 partes por milhões de CO2 na atmosfera, ali na década de 2010, mais ou menos entre 2010 e 2020, e hoje alcançando valores de quase 430 partes ppm, né, partes por milhões na atmosfera. E vocês podem perceber que a média é essa linha preta, mas ele tem picos e vales, picos e vales, picos e vales, né? Na linha vermelha. O que seria esses picos e vales na linha vermelha? Deixa eu ver aqui se vai passar. Ah, tá. Agora vem. Então, esses picos e vales na linha vermelha, aqui está um mapa do mundo, utilizando o índice de vegetação, que a gente utiliza bastante em sensoramento remoto, que é a área que eu atuo, que é o NDVI, de 2 anos, 2016, 17 e 18, eu acho. E aí a gente consegue ver o flutuar da vegetação. Então, onde está mais verde, onde está a vegetação crescendo, onde fica mais cinza, a vegetação está diminuindo, e a gente tem, ao longo das estações do ano, dos meses do ano, essa variação, né, da vegetação, consequentemente do índice de vegetação obtido por dados de sensoramento remoto. Isso lembra muito o pulsar de um coração, né? Como se o globo terrestre, o planeta Terra, estivesse pulsando. Isso fez com que um dos grandes pesquisadores de mudanças climáticas, mas também controverso, né, o James Lovelock, elaborasse a sua teoria, né, a sua hipótese de Gaia, no qual ele, resumidamente, ele falava que o planeta Terra era um ser vivo, né, um organismo vivo que ele conseguia se autorregular ao longo do tempo, né? Então, ele falava que a Terra é mais do que uma casa, né, um lar.
É um sistema vivo e a gente faz parte desse sistema vivo. Então, James Lovelock publicou diversos livros e eu sempre, quando ia dar aula de mudanças climáticas, eu ia ver se ele estava vivo ou não, né? Então, ele faleceu em 2022, há 3 anos atrás, né? Mas ele viveu 103 anos. Então, isso aqui é bom, que quem estuda mudanças climáticas acaba vivendo bastante. Não estou brincando, gente. A gente vai até falar de vulnerabilidade às questões das ondas de calor, ilhas de calor, né? E a idade é uma delas lá na frente, né? Então, James Lovelock, um cara polêmico. E a gente tem aqui... eu não consigo ler aqui em cima. Tá, é que tá apagado um pouquinho para mim aqui. Mas a gente tem aqui algumas questões, é um gráfico, essa é uma imagem do IPCC, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então aqui está, se a gente parasse ou reduzisse as nossas emissões até o net zero, né, quanto tempo ia demorar para a gente chegar no 1,5 graus Celsius ou 2,5 graus Celsius. Então, mesmo que a gente parasse as nossas emissões hoje, não ligasse mais nenhum carro movido a diesel ou a gasolina, não consumisse nada, derivado de plástico, etc., etc., a gente ainda teria vários anos, até o final do século, até mais possivelmente posterior ao final do século, um impacto nas questões climáticas do globo. E essa imagem aqui eu trouxe de um outro, não pesquisador das mudanças climáticas, mas um grande divulgador da problemática das mudanças climáticas, meio controverso, que é o Al Gore. Com certeza vocês já devem ter visto falar o Verdade Inconveniente, Uma Verdade Mais que Inconveniente, que é o filme, os 2 filmes, né, que ele fala sobre as questões das mudanças climáticas. Se não assistiram, tá a sugestão aí para o final de semana, tá friozinho em São Paulo, não sei se vocês todos falam de São Paulo ou não, um bom filme para a gente ver e tentar entender a questão das mudanças climáticas. E aqui ele diz, né, se Deus quisesse que a gente tivesse energia sem limites e de graça, ele teria colocado um reator de fusão nuclear gigante no céu. E foi mais ou menos isso que ele fez, porque o nosso Sol, no sistema solar, é um reator gigante de energia. Então, a gente tem como aproveitar e utilizar essa energia. E alguns dados que ele trouxe aqui para a gente é em questão quanto tempo demorava para construir uma usina solar de 1 gigawatts ao longo de vários anos, começando ali em 2004, né? Em 2004, para construir uma usina de 1 gigawatt, levaria 1 ano. Em 6 anos depois, 2010, para construir essa mesma usina, levaria cerca de 1 mês. Apenas 5 anos depois, em 2015, para construir essa mesma usina de 1 gigawatt, levaria 5 anos. Em 5 anos, levaria 1 semana. E hoje, em 2024, para a gente construir essa mesma usina de 1 gigawatt, a gente leva cerca de 15 horas, menos de um dia. Né? Então, a rapidez com que a gente conseguiu automatizar e organizar a questão de instalação dessas usinas solares. Tanto é que, se a gente pegar uma projeção anual de energia solar, né, produção de energia solar, até aqui os anos, até 2018, coloridinho no canto esquerdo, e aqui estão as projeções. Né? Então, talvez a de 2018 chegava até 120, eu não sei qual que é a unidade aqui, PV additions, né? E esse risco branco para cima aqui, que parece uma criança que acabou errando ao desenhar o gráfico, não é isso? É o que a gente consegue produzir de energia solar, né, hoje. Né? Então, as projeções elas estavam bem equivocadas. Tanto é que em 2015, quando a gente assinou lá os países assinaram, né, o Acordo de Paris, a gente tinha 45% da energia do mundo como energia renovável, né, clean energy, e 55% de combustíveis fósseis. Hoje, em 2024, a gente já teve uma mudança nesses padrões, então a gente passou mais da metade, 64% de energia limpa e 36% de combustíveis fósseis. Se a gente pegar somente o que foi a capacidade de energia elétrica global em 2024, 93 dela,
né, implantada em 2024, 93 dela era energia renovável, principalmente solar, né? Não sei qual que é essa porcentagem aqui, mas quase 75%, né? E eólica, então grande parte da energia é energia renovável. Isso é um ponto positivo. O Al Gore também fala ele é uma palestra que ele dá, um TED que ele deu mês passado, junho de 2025, que ele está falando bastante desse climate realismo climático. Ele explica um pouquinho melhor lá, mas eu vou dar uma pincelada aqui, né? Ele fala o quê? Que esse realismo climático é o que você pode colocar no 7, você pode colocar em qualquer um, tá bom? Vai. Coloca aí. 10? Tá bom. Acho Tem que é a alguém com o Flávia. microfone Daí aberto. você vai pensar 9 menos 3, daí você coloca no... Bom, acho que fechou. Bem, então, esse realismo climático que o Al Gore fala na palestra dele é o quê? São as grandes empresas de combustíveis fósseis, né? Fazendo o quê? Com que grande parte seja investido, ao invés de diminuir a emissão ou a utilização de combustíveis fósseis, elas querem que a gente acabe investindo em adaptação às mudanças climáticas. Depois eu vou falar dos conceitos de mitigação e adaptação. E aqui a gente está vendo, né, uma medida de mitigação. Estão colocando lá sacos de areia para evitar que a água da inundação entre numa casa aqui. Eu estive, por exemplo, tive a sorte e o azar de, em maio de 2024, estar lá no Rio Grande do Sul, quando aconteceu a grande enchente lá no estado, que passou os recordes todos os anos anteriores, né? Foi a maior enchente do estado até então, né? Porque a gente não sabe o que pode vir lá para frente. E é claro que medidas de adaptações, como, né, poder colocar uma barricada de sacos de areia aqui para evitar que a água inunda a casa, é importante, mas a gente não deve focar só em medidas de adaptação. A gente tem que pensar também em mitigação. E aqui vem a grande pergunta, né? A diferença entre mitigação e adaptação. Então, mitigação, que são conceitos importantes quando a gente fala de mudanças climáticas. Mitigação, resumidamente, é reduzir as emissões de gases do efeito estufa, principalmente o CO2 e o metano. E a adaptação é uma forma que a gente enfrenta as mudanças climáticas. Mas a gente não pode pensar só em mitigar ou adaptar. Na verdade, a gente tem que fazer isso de uma maneira inteligente e conjunta. Nesse outro gráfico aqui à direita, eu coloquei algumas medidas de mitigação e adaptação. Por exemplo, de mitigação, ações que promovem a redução de gases de efeito estufa. Como? Melhorar a eficiência energética, né, dos nossos eletrodomésticos, uso da nossa energia como um todo, aumentar o uso de energias renováveis, que a gente já viu anteriormente que está aumentando, eletrificar alguns processos industriais, transformar de combustíveis fósseis para outro tipo de energia, melhorar a eficiência do transporte público, né? Mercado de carbono, eu não vou entrar nesse assunto aqui, que é bem polêmico, e algumas medidas de adaptações. O que a gente pode fazer, então? Construir mapeamentos, estudos para construir novas infraestruturas mais seguras, em zonas mais seguras, melhorar a paisagem, renovação da paisagem, né? Reflorestação, está dizendo aqui. Investir em medidas de adaptação e potencial. Outro microfone aberto aí. O primeiro-ministro britânico, Júlia. E algumas medidas de prevenção, como plano de evacuação, plano de contingência, etc. Então, a mitigação foca-se nas causas das alterações climáticas, e a adaptação ela foca principalmente na resposta aos seus impactos das mudanças climáticas. Então, esse climate realism aí, que é das empresas fósseis, eles acham que é mais barato a gente continuar usando o céu ou a atmosfera como um esgoto a céu aberto, né? Ou seja, vamos continuar queimando combustíveis fósseis e jogando lá, e vamos investir somente em medidas de adaptação, né? E para finalizar, acho que os slides da palestra do Al Gore, ele diz um negócio que é muito importante, né? Political will is a renewable source, and everyone can have it in abundance if they so choose. Tradução, né? Tradução nossa, né? Que eu acho? Eu acho que os políticos e a política é uma fonte renovável, né?
Se a gente não está de acordo com as decisões que eles estão tomando, a gente tem o dever, né, ou a opção de mudar os políticos no próximo período eleitoral, de acordo com a democracia, né? Então, é importante frisar isso aqui. Vamos lá falar, então, dos conceitos, né? Paramos essa primeira parte de mudanças climáticas, vamos falar dos conceitos de ondas de calor, ou heat wave em inglês, né? Wave vem de ondas, heat, calor, conceitos de heat wave, ondas de calor. De acordo com a Organização Mundial de Meteorologia, da WMO, World Meteorological Organization, o que é uma onda de calor? Ele consiste em um período onde as temperaturas ficam mais elevadas do que a média climatológica. Então, o que será que é a média climatológica? A gente pega, por exemplo, a gente está no estado de São Paulo. Eu estou no estado de São Paulo, não sei vocês. Mas vamos supor que a gente está no... a gente está no inverno. Eu não sei qual que é a média da temperatura do inverno aqui, mas para fazer um cálculo de pão de padaria, eu vou dizer que é 20 graus Celsius. Acho que é menos, tá? Mas eu vou dizer que é 20 graus Celsius. Então, significa, se eu tiver alguns dias com temperatura média acima desse 20 graus Celsius, vamos supor 25 graus Celsius, e eu ter 2 ou 3 ou 4, mais do que 2 dias acima dessa temperatura, né? A Organização Mundial de Meteorologia diz que em média 6 dias, né? Então, se eu tiver 6 dias acima dessa temperatura, eu tenho ali uma caracterização de uma onda de calor. Então, 5 dias seguidos, em junho, com temperaturas médias de 25 graus Celsius, onde era esperado que a temperatura média fosse 20, significa que eu tenho ali uma onda de calor. Então, elas podem durar 5, 6 dias, até meses. Normalmente, elas acontecem no verão, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Tá? Aqui eu coloquei um videozinho mostrando a anomalia de temperatura global de 1880 a 2020. E aí a gente consegue ver por década, agora começando em 1940, mostrando em vermelho onde aumentou 2 graus e em azul escuro onde abaixou 2 graus, né? 2 graus em vermelho para cima, azul menos 2 graus Celsius. Então, onde aumentou a temperatura, onde diminuiu. Então, a gente vai ver isso aqui novamente, começando, deixa eu ver, aí começou automaticamente. Então, década de 1900, né, grande parte do planeta ainda estava com menos 2 graus Celsius, algumas manchas aí, 1920, 1930, começou aqui no Ártico um pouquinho de manchas vermelhas, 1960, ainda a gente não viu nenhum padrão, 1970, opa, aí já começou a aparecer, já estamos em 90, 2000, várias manchas vermelhas, 2010, grande manchas vermelhas, 2020, parece que vermelhou, né? Vermelhou o globo inteiro. Então, a gente está vendo aí um aumento de temperatura, das médias de temperatura, ao longo de várias décadas. E o que isso vai acontecer, né? Então, se a gente tiver ali uma média de temperatura, a média climatológica, por exemplo, de 1850 a 1900, a gente ter 1,5 graus Celsius a mais, ele não vai ser espalhado em todo o globo de forma homogênea. Vai ter algumas regiões que vão aquecer mais e outras regiões que vão aquecer menos, né? Então, está dizendo aqui que os dias quentes, né, a temperatura dos dias quentes é projetada para aumentar, né, de 1,5 a 2 vezes mais, né, principalmente nas áreas de latitude média e regiões semiáridas, na América do Sul e na região das monções na Ásia. Né? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, no mapa, caso a gente tenha um aumento de 4 graus Celsius em relação, né, à média climatológica de 1850 a 1900, aonde queria aumentar principalmente esses 4 graus Celsius. Então, nas regiões áridas, né, aqui próximo do Equador, né, principalmente aqui nessa região centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, né, regiões de monções, etc. Então, seria algo preocupante, inclusive, para a nossa condição de vida no planeta. Aqui outro gráfico muito bacana, ele mostra aqui um traço em 2020 e ele vê 5 cenários de futuras emissões de gases de efeito estufa e como que isso vai acabar influenciando no aumento da temperatura. Então, a escala aqui vai de azul até roxo. Então, azul a gente tem azul, branco, 0 aumento de temperatura, o roxo 4 graus de temperatura, aumento de 4 graus de temperatura, e os cenários são muito alto, alto, intermediado, baixo ou muito baixo.
E aí a gente pode ver aqui onde que vocês se encaixam, né? Então, eu me encaixo nessa aqui, nascido na década de 1980. Então, a gente vê aqui, agora, em 2020, 2025, né? Eu já tenho aqui, se tivesse um cenário muito alto, a parte da cabeça, eu já ia ter vários dias, né, com temperaturas acima do que o esperado. E quando eu tiver velhinho, que me preocupa um pouco, com 70 anos, ali por volta de 2050, eu vou estar vivenciando, independente do cenário, provavelmente um aumento muito maior de quando eu nasci, né, na década de 80, em relação a aumento de dias e da temperatura máxima de dias de calor. Então, imagine quem nasceu agora em 2020, né? Qual que é o futuro que a gente vai deixar quando essa pessoa que nasceu agora em 2020 tiver 70 anos, próximo ali de 2090, né? Então, essa é uma análise. E aqui essa última imagem que eu trago do AR6, que é o report do IPCC, o sexto relatório do IPCC, ele traz essa imagem que é o Heat Humidity Risks to Human Health. Então, o calor e a umidade, em conjunto, ela causa um risco para a saúde humana, né? E aqui o que ele mostra, né? Dias por ano, quando a temperatura combinada com a condição da temperatura combinada com a umidade, ela ameaça um risco de mortalidade na gente, nos seres humanos, né? Então, a gente pode ver aqui a escala de coloração não é temperatura, mas é a quantidade de dias do ano. Então, aqui, branco, 0 dias, roxo, azulado, 365 dias. Então, a gente pode ver aonde, em 3 cenários, de aumento de 1,7 ou 2,3, de 2,4 a 3,1, ou de 4,2 a 5,4, aonde queria aumentar o número de dias do ano que a gente tem esse risco de ter algum problema de saúde relacionado à umidade e à temperatura. Então, se a gente pegar o cenário de 1,7 a 2,3, que a gente já está quase alcançando mesmo, a gente pode ver que existem algumas manchas roxas, principalmente aqui no norte no norte do Brasil, da América do Sul, né? Onde a gente pode ver que existem grande parte do ano, quase todos os dias do ano, a gente tem uma temperatura que pode causar um risco de saúde, né, no ser humano. Então, essa é uma questão preocupante. Aqui eu trago um gráfico que é como se fosse um mapa mundi, né? Está aqui América do Norte, América do Sul, onde diz que esses hexágonos aqui são aonde os modelos climatológicos acabam rodando as suas análises. Eles dizem onde que está aumentando a temperatura, né, em relação à exposição. Então, pode ver que grande maioria essa rosinha aqui está aumentando, né, a temperatura desde 1950, né? E aí ele também diz qual que é a confiança nesse dado que a temperatura está aumentando em relação à contribuição humana, ou seja, os seres humanos estão contribuindo para que ocorra esse aumento de temperatura. Então, quanto mais pontinhos, por exemplo, 3 pontinhos, maior essa confidência essa certeza de que os humanos estão contribuindo para o aumento da temperatura. A gente pode ver aqui que no Brasil é tudo alto ou média, né? Na América do Sul é tudo alto ou média, com exceção aqui que a gente ainda tem um limited data em literatura, né? Tem uma limitação de dados ou de literatura em relação a essa ponta aqui da América do Sul. E o que isso acaba causando? As vulnerabilidades da população, né? Então, os países mais vulneráveis geralmente são aqueles que têm a menor emissão per capita de gases do efeito estufa. Então, a gente tem aqui no eixo X as emissões per capita, ou seja, quanto o país emite, o total que o país emite dividido pela quantidade de habitantes que vivem naquele país, em relação aqui à média nacional vulnerabilidade per capita, né? Então, essa é uma questão importante que vai ser abordada posteriormente. E aqui a gente tem quais são os riscos que essas mudanças climáticas vêm causando, tanto nos sistemas humanos como nos ecossistemas, né, ambientais, vamos chamar assim. Então, a disponibilidade de água, produção de comida, questão de saúde e well-being,
cidades, os problemas nas cidades, infraestrutura, que vai ser o foco aqui, né, política urbana do curso de vocês, e todas as questões no ecossistema também, que eu não vou abordar muito. Então, aqui a gente tem alguns impactos, e eu demarquei aqui a América do Sul, que quando é vermelho somente, são impactos negativos, adverse impacts. E quando é vermelho com listas verdes, a gente pode ter... Olha, tá falando com o senhor, pai. Adverse impacts Oi, ainda vizinho positive Pedro. impacts. Joyce Borges. Aberto o microfone. Então, a gente tem aqui algumas questões. Oi, boa noite. Boa Oi, noite, boa Jorge. noite. Boa noite. Vamos lá, continuar aqui. Bem, então, nesse sexto relatório do IPCC, que foi publicado agora recentemente, 2022, 2023, ele diz que em áreas urbanas, as mudanças climáticas têm causado diversos impactos na qualidade da saúde humana, nas moradias e também na infraestrutura. Isso aqui a gente pode dizer com uma alta confiança, né, de acordo com as pesquisas que estão sendo realizadas. Calores extremos, incluindo ondas de calor, tem se intensificado em cidades. Isso a gente pode confirmar com alta confiança também. Onde que eles têm piorado a qualidade do ar, isso a gente já tem uma confiança média. Por exemplo, tem vários estudos associando aumento da temperatura com qualidade do ar, mas ainda não é uma prova, né, firme. Por isso que ainda é uma confiança média. E tem limitado o funcionamento de várias infraestruturas, isso aqui a gente tem uma alta confiança. Então, esse é um resumão do que o IPCC fala sobre as questões das ondas de calor, do aumento da temperatura. Aqui eu trouxe a situação da temperatura em junho de 2025 no mundo. Então, recente, do mês passado, né, no mundo. Então, o que a gente pode ver aqui? Que grande parte do planeta, ele está aqui muito mais quente do que a média, né? E algumas partes, eles estão batendo, que é esse vermelho mais intenso aqui, são recordes de calor. Então, a gente está tendo recorde de calor, por exemplo, aqui na Europa. Vou falar mais para frente alguns eventos que estão acontecendo lá. Alguns locais na África, aqui perto de Belém, no Brasil também. Algumas áreas nos oceanos, né? No Oceano Pacífico, no Oceano Índico, né? Até é preocupante aqui na Antártica também, recorde, né? Então, isso aqui acaba causando um dos tip points, né? Dos pontos de não retorno de gelo, por exemplo. E aqui a NOAA ela traz algumas médias, né? Relacionado aos problemas que vêm acontecendo nesse mês de junho. Então, em média aqui eu coloquei em destaque algumas coisas, mas antes eu quero falar que a temperatura média global ela foi a terceira mais quente de junho e a segunda mais quente do período de janeiro a junho desde 1850. Então, isso aqui é um fator importante. A gente está tendo no hemisfério norte agora verão, no hemisfério sul aqui inverno. Então, a América do Norte teve o 8º junho mais quente de todo esse período de 1850 até agora. A Europa ela teve o 5º junho mais quente da seu período histórico. Então, com diversas ondas de calor ali. A Ásia também, o 5º junho mais quente. A África também, o 9º mês mais quente de recorde. E a gente também tem aqui, ó, importante, que não só onde a gente tem continente, terra, a gente está aquecendo, mas aqui nos oceanos também a gente tem observado um aumento da temperatura. Então, o terceiro junho mais quente de aumento o terceiro junho mais quente de temperatura dos oceanos, né? Recorde até então. E aqui eu coloquei uma matéria da NOAA, da Organização Mundial de Meteorologia, da WMO, falando que essas ondas de calor impactaram mais de 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Esse índice de calor, combinado temperatura e umidade, que a gente falou, né, anteriormente, chegou a valores de 43, 46 graus Celsius e vai chegar no começo de agosto, né? Então, é uma previsão. África, Middle East, estão tendo diversos problemas de fornecimento de energia.
Ah, por que que aumenta a temperatura e dá problema de fornecimento de energia? Muitas vezes é dependente de hidroeletricidade. A temperatura alta, às vezes, vem com pouca umidade, então pouca precipitação. E aí isso acaba influenciando também a fornecimento de energia e fornecimento de água, né? Então, a região do Mediterrâneo ali está com terceira onda de calor, né, nesse verão. Tendo diversos problemas na agricultura e nos trabalhadores, né, que tem que estar exposto, né, a essa temperatura. Então, aqui, Turquia bateu recorde, Cipros bateu recorde, 44,6 graus Celsius, Turquia, 50 graus Celsius, Grécia, Itália, Espanha, né, teve que fechar diversas áreas turísticas, então, impactando até o turismo, né? Wildfires, fogos, incêndios, grandes incêndios. A gente viu alguns anos atrás uma tragédia que aconteceu em Portugal, né, que os incêndios pegaram diversos carros na estrada e acabaram queimando os carros e as pessoas juntos, muito triste, né? Então, incêndios que às vezes acabam chegando até as áreas urbanizadas também, um grande período, né? Então, isso aqui é toda a situação que a gente não está vivendo onda de calor agora aqui no Brasil, né, porque a gente está principalmente no inverno, mas a gente está vivendo no hemisfério norte, lá na Europa. E um detalhe é que, se a gente pegar a temperatura de junho agora, de 2025, ela foi 1,3 graus Celsius, maior do que a média climatológica, mas ele tem um ponto favorável aqui. Junho de 2025 marcou o terceiro mês abaixo de 1,5 graus Celsius nos últimos 24 meses. Então, nos últimos 24 meses, 21 meses foram acima do que 1,5 graus Celsius. E junho de 2025 está abaixo desse valor com 1,3 graus Celsius, né? Então, aqui a gente tem as anomalias de temperatura na Europa, então, Espanha, Portugal, França, Itália, né? Até aqui, Inglaterra, né? Pegando warmest, né? A temperaturas altas, ondas de calor. E aqui a gente tem um mês de junho de 2025, né? No Western, na europeia, posso estar falando errado, ocidental, né? A gente teve ali um recorde, né? Acima do que foi em 2023. Então, a gente tem esse gráfico aqui para ver. E mais o importante é ver o padrão. A gente teve ali em 2023 um caso específico, mas nos últimos 10 anos, eu diria, a gente está tendo vários meses de recorde de temperatura em junho, né? Cada coluna dessa é a temperatura de junho, de determinado ano. Mas não somente aumentando nas áreas continentais. Então, aqui, essas áreas aqui são as áreas de água, oceano, né? Então, aqui a gente tem anomalia nos oceanos. Aqui no Mediterrâneo, a gente tem um aumento bem grande, cerca de mais de 4, 5 graus Celsius, né, de temperatura nos oceanos. Isso vem acontecendo agora em junho de 2025, né? E a gente tem esse gráfico aqui mostrando também, né, que está batendo recorde, né? Alcançando 4 graus Celsius nesse retângulo aqui que pega grande parte do Mediterrâneo, né? Golfo de Leão aqui. Bem, a gente fez um estudo também com um dos alunos meu, que publicou no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, em que a gente analisou a temperatura aqui no litoral do oceano, no litoral de São Paulo, né? Então, de 1982 a 2021. E a gente percebeu que nesse período, ali de 30 e poucos anos, quase 40 anos, a gente teve um aumento de 2 graus Celsius na temperatura média da superfície do mar, né? Em uma média de 0,18 graus Celsius por década, aumentando aqui a temperatura da superfície do mar. E você fala, nossa, isso é bom, porque eu vou para a praia, vou pegar uma praia com água quentinha. Na verdade, isso acaba influenciando diversos ecossistemas marinhos, isso acaba causando mais energia, mais evaporação de água, que vem para a atmosfera e que causa grandes desastres hidrológicos, né, na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, que está bem próxima do litoral. Então, a gente pode ver aqui também, esse aumento da temperatura ele não é uniforme, ele aumentou principalmente aqui na região próxima de Ilhabela, que é uma área sensível, uma área de conservação, né, ambiental. Bem, vamos lá. O que a gente pode fazer, então, em uma onda de calor? Chegou uma onda de calor, né, vamos nos preparar. A gente pode ficar na sombra em um lugar coberto. Pô, maravilha se a gente puder ter uma sombra ou um lugar coberto para ficar. A gente pode evitar sair nas horas mais quentes do dia. Isso se o nosso trabalho permitir. E se eu tiver que trabalhar exposto
né? Se eu tiver que, por exemplo, varrer rua, né? Ou vou trabalhar, sou um vendedor ambulante, tenho que atender cliente, né? Como que eu vou evitar de sair nas horas mais quentes do dia? O que a gente pode fazer é beber bastante água, mas todo mundo tem facilidade para encontrar água? Vamos ver os moradores em situação de rua. É fácil para um morador em situação de rua encontrar água para beber? Sabia que muitos deles estão desidratados? Imagine quando a gente tem uma questão de ondas de calor, os calores intensos. A gente pode procurar lugares frescos para ir. A gente tem um conceito de uma pesquisadora da USP, a Denise, que fala de oásis urbanos, né? Locais onde a gente pode ir para nos refrescar, um parque, por exemplo. Até eu gosto muito do conceito 3-30-300, não sei se vocês já ouviram falar. Depois vocês vão ver se vocês contemplam ou não esse conceito 3-30-300. O que é esse conceito? Se você olhar agora pela janela, agora está de noite, né? Mas se você olhar pela janela e ver da sua casa, você consegue ver 3 árvores no ângulo de visada ali que você tem? Esse é o 3. O 30 é o bairro que você mora, ele tem 30% da sua área de cobertura vegetal? E o 300 é que a gente deveria morar a 300 metros de um parque ou de uma praça que tenha uma vegetação, né? Que nem sempre é o que acontece, né? O 3-30-300 não é muito fácil de conseguir, mas seria super importante para a gente melhorar essa questão de onda de calor. E quando a gente vê onda de calor e a gente vê uma notícia no jornal, a gente normalmente vê essa foto. E eu tirei essa foto do Ministério do Meio Ambiente, de uma notícia do Ministério do Meio Ambiente. E é triste a gente ver um negócio desse. Por favor, não associem ondas de calor com ir na praia, né? Por quê? Quem é que está na praia quando tem uma onda de calor? 0,001% da população, né? Quem é que tem a sorte de estar na praia quando tem um... Nem sorte, porque tu também vai passar mal na praia, né? Com aquele calorão danado. Às vezes nem a água do mar vai te refrescar, a água tá quente, né? Que nem a gente viu nos estudos anteriores, né? Então, quando vê em pesquisa, vê notícias falando de onda de calor e vê pessoas na praia e não sei o quê, né? Porque a grande maioria está trabalhando, está vendendo alguma coisa, tá se locomovendo de um lugar para o outro, né? Está dentro das suas casas que às vezes não tem refrigeração, às vezes tem um telhado de termite, né? Uma casa precária. Então a gente vai dar alguns exemplos quando for falar de ilhas de calor. Então, quais são os impactos negativos, né, desse daí? É o risco para a saúde humana, segurança da saúde humana. As ondas de calor também têm um risco na agricultura, tem um risco no fornecimento de energia, como eu falei anteriormente, tem um risco nos incêndios, né, nos incêndios florestais, e também impacta os ecossistemas, né? Então, são diversos riscos. E quem que é o mais prejudicado com as ondas de calor? São todos os seres vivos, as plantações, os animais e os seres humanos. Mas focando aqui em seres humanos, quem são os mais vulneráveis, né, às ondas de calor? Então, são aqueles que têm o termostato não funcionando muito direito, porque nosso corpo ele consegue controlar a nossa temperatura. Por que a gente tem que beber bastante água? Porque se tiver calor, a gente vai transpirar e a umidade na nossa pele vai fazer a gente refrescar, baixar a nossa temperatura. Mas quem não tem esse termostato muito funcionando normalmente? Normalmente as crianças, os bebês, né, acabaram de nascer, estão desenvolvendo ainda essa questão de regular a sua temperatura. E os idosos, né, os mais velhos, que também muitas vezes acabam não bebendo água, etc. Então não estão com o termostato funcionando corretamente. E soma-se a isso que a população mundial e a população brasileira vem envelhecendo ao longo do tempo. Quem sofre mais com isso? As pessoas que têm algum tipo de doença endócrina, cardiovascular ou respiratória, né? Então a gente está tendo um aumento do número de obesidade, de pessoas com diabetes, né? Então, essas pessoas acabam sofrendo mais quando tem onda de calor. O que a gente pode concluir disso tudo? A gente vai ter mais eventos extremos de onda de calor, com uma população, somada a isso, uma população mais velha, né? Com mais doenças, mais vulnerável. Consequentemente, a gente vai ter um maior número de mortes, né? Causadas por ondas de calor. Isso tudo do ponto de vista biológico do ser humano. Porque, na verdade, os mais vulneráveis, eles devem ser analisados considerando o ponto de vista socioeconômico, né? Aonde vivem, onde trabalha. Por exemplo,
né? Se eu tenho condição de ter uma refrigeração artificial na minha casa, um ar-condicionado, eu coloco o ar fresquinho para dentro e jogo o ar quente para fora, né? Mas quem não tem essa condição, né? Se eu moro numa região bem arborizada, normalmente a minha temperatura da minha região, da onde eu moro, vai ser menor do que uma área menos arborizada. E aqui eu coloquei 2 artigos que parecem o mesmo, mas são 2 artigos consecutivos, um publicado no ano, o outro publicado no seguinte ano, relacionando a questão da mortalidade na Europa por causa de ondas de calor. Então, se a gente pegar 2022 e 2023, são quase os mesmos autores, tem algumas mudanças aqui, e somar o número de pessoas que morreram, a gente tem mais de 110 mil pessoas morreram na Europa, 110 mil pessoas morreram na Europa nesses 2 anos somente. E no Brasil? Acho que é a Kátia agora que está com o iPhone aberto aí. iPhone da Kátia. Foi. E no Brasil, como que fica isso daí? Bem, verão de 2024-25 foi o 6º mais quente no Brasil desde 1961. Verão de 2026 é o 2º mais quente da história, né? Por causa do efeito de El Niño. Então, a gente pode dizer que em 2024 a gente teve pelo menos 9 ondas de calor aqui acontecendo no Brasil. E em 2025, estamos aí finalzinho de julho, mês 7, já tivemos pelo menos 4 ondas de calor. Vamos ver quando começar o verão, né? Lá em dezembro, novembro, dezembro, no final do ano, quantas a gente vai ter, provavelmente, talvez, ultrapassar essas 9 ondas de calor que tivemos em 2024. Em um trabalho muito bacana, publicado pelo Jacinto e colaboradores aqui, que analisou a questão das demografias, as questões sociais, de desigualdades sociais, relacionados, né, às mortes causadas por ondas de calor no Brasil, né, um foco de estudo no Brasil e um artigo super recente publicado em 2024, no ano passado. Então, a exposição da população a ondas de calor no mundo, ela tem aumentado, né, por causa que a gente já falou anteriormente. Foi observado aqui, né, um aumento na frequência de 1970, antes, na década de 1970, tinha 0 a 3 heat waves por ano no Brasil. Em 2010, a gente tem a 3 a 11, né, ondas de calor no Brasil, né? Então, aumentamos de 3 para 11, de 1970 para 2010. O que mais que ele fala aqui? Um período de 2000 a 2018, a gente teve cerca de 50 mil mortes causado por onda de calor. E ele diz que essa morte é uma morte muito difícil de tu conseguir registrar, porque se a pessoa infarta ou ela tem uma doença crônica e por causa de uma onda de calor ela vem a falecer, muitas vezes é registrado por causa da doença crônica e não porque faleceu por causa da onda de calor, né? Então, em relação aos desastres naturais, ele comparou que esse número aqui é 20 vezes maior, por exemplo, do que as pessoas que acabam morrendo por deslizamento de terra. Só que quando tem um deslizamento de terra, a gente se comove e fala, pô, choveu pra caramba, teve um deslizamento, inclusive teve no Guarujá, teve no Rio de Janeiro, né? Em vários outros locais no Brasil a gente tem deslizamento de terra com falecimento. E as pessoas se comovem bastante, né? Mas a gente morre 20 vezes mais pessoas com doenças relacionadas a ondas de calor do que o deslizamento. E ele chama isso de uma morte silenciosa, né? Então, esse é um estudo bem bacana que ele publicou aqui. E ele analisou as regiões, várias, 14, se eu não me engano, regiões metropolitanas do Brasil. E aqui nesse gráfico ele mostra no eixo X os anos, no eixo Y tem as regiões metropolitanas, e aqui a escala de cores é o número de ondas de calor por ano. Então a gente pode ver aqui, antes de 1995, era bem baixo o número de ondas de calor por ano. A partir ali de 2000, começou a aumentar. Porém, Belém é uma das regiões metropolitanas que tem o maior número de ondas de calor, né? Então, tá vendo aqui que tá mais escuro. Algumas regiões metropolitanas, por exemplo, aqui, ó, até o Rio de Janeiro não tem tanta ondas de calor assim, ó, né? Como foi falado. E ainda ele analisou como
extremas ondas de calor, essa análise que tem os pontinhos roxos. Então, os pontinhos roxos foi locais que tiveram extremas ondas de calor. Por exemplo, Fortaleza, Belém, né? Aqui a gente teve em Cuiabá, Brasília, Goiânia, também tivemos em Florianópolis, aqui em Curitiba. Então, algumas áreas que tiveram e sofreram com regiões metropolitanas que sofreram com ilhas de calor. E quem sofre? As pessoas desprotegidas, as que vivem em situação de rua, as mais frágeis, né? As crianças, os idosos. Por exemplo, temperatura de 30 graus Celsius, né? Aproximadamente 30 graus Celsius, já são suficientes para levar um trabalhador braçal à exaustão por calor, por causa do suor intenso, respiração ofegante, pulso acelerado, tontura e confusão mental. Se essa temperatura chegar a 40 graus Celsius, mesmo quem está em casa, sentado no sofá, assistindo Netflix, pode passar mal e apresentar os mesmos sintomas. E eu vou falar, 40 graus Celsius não é uma temperatura difícil de acontecer no Brasil, né? Então, essa é uma grande questão. Outro estudo bem atual aqui, deixa eu ver de quando que é esse daqui, de 2024, analisa essas mortes causadas por onda de calor na América do Sul e contabiliza qual que é a perda econômica, né, por essas mortes. Então, para agilizar aqui, a gente pode ver que o Brasil, de 1997 a 2018, 18 cidades no Brasil, né, na verdade, morreram ali 3,9 milhões de pessoas aproximadamente, de todas as mortes possíveis, causas de mortes possíveis, e cerca ali de 150 mil, mais ou menos, foram por ou ondas de calor ou ondas de frio, né? Então, a gente também tem o maior número de pessoas morrendo por ondas de frio do que por ondas de calor, né? Então, isso aqui é importante também a gente analisar. E disse aqui que a temperatura que causa um problema de saúde para uma pessoa varia de acordo com a adaptação climática da pessoa. Então, por exemplo, temperatura de 28 graus em Tocantins, né? Às vezes é uma temperatura agradável. Em 21 graus, 24 graus em Curitiba, pode aumentar o número de casos de mortes relacionadas a doenças por causa dessa temperatura. Vamos agora entrar no conceito sobre ilhas de calor. O que é esse conceito? A gente falou de ondas de calor, então, dias de temperaturas consecutivos acima da média, e agora a gente vai entrar no conceito de ilhas de calor, que, resumidamente, é energia retida nas cidades por causa de diferentes materiais. Essa primeira imagem aqui, a gente lembra daquele episódio dos Simpsons, né, que é um gomo em cima da cidade, né? Então a gente pode ver que aqui em cima da cidade, onde está mais rosinha, a gente tem uma temperatura maior. E a gente vai aumentando a complexidade disso daí. E para entender a complexidade disso, a gente sabe no nosso dia a dia, se tiver um dia muito ensolarado, a gente não vai escolher uma camisa preta para sair no sol, porque a cor preta é uma cor que absorve muito calor, né? E emite pouco calor. E, em compensação, uma cor branca, ela acaba refletindo muito calor. Então, se a gente pegar o asfalto ou a neve, o asfalto absorve muito calor e uma área com neve ou pintada de branco, ela acaba refletindo muito calor, né? Então, isso aqui eu ensino quando eu vou falar sobre introdução ao sensoriamento remoto para os meus alunos. Vamos aumentar o nível de complexidade aqui. Então, antes a temperatura era um gomo dentro da cidade, mas como que isso se reflete, né, de acordo com os tipos de áreas urbanas que a gente tem? Então, se a gente vê aqui, no eixo X tem vários tipos de áreas urbanas, e essa linha aqui é relacionada à temperatura no eixo Y. No centro da cidade, normalmente, a gente encontra uma temperatura mais elevada, porque a gente tem uma área mais densa, urbanizada, né, com mais verticalizada, muitas das vezes, né, dificultando, por exemplo, a passagem dos ventos, né, e acaba tendo uma temperatura mais alta. Se a gente pegar uma zona rural, das duas pontas tem zona rural, uma mais arborizada e uma menos arborizada, normalmente na mais arborizada a gente vai ter uma temperatura mais amena. E as zonas rurais são mais frescas do que as áreas urbanas. Todas as áreas urbanas. Dentro das áreas urbanas, se a gente tiver um parque, como esse exemplo aqui, a gente pode ver uma diminuição na temperatura. Isso aqui é o que a Denise chama de oásis urbano, né? Então, parque e vegetações têm uma diminuição na temperatura. Aumentando um pouquinho mais a complexidade e explicando essas questões.
Então, concreto e asfalto, cores pretas, né, absorvem muito calor e acabam aumentando a temperatura. Então, aqui, o que a gente tem? Nas áreas centrais, né, os prédios acabam segurando um pouco da temperatura à noite. Então, se não refresca à noite, no outro dia, quando voltar o sol, ele vai aumentar a partir daquela temperatura que não refrescou na noite anterior, né? Então, aumenta ainda mais durante o dia a temperatura. Então, normalmente nessas áreas a gente tem pouca vegetação. Tem áreas com preta, né, asfalto, ou tetos dos edifícios de concreto, o que retém muito calor, né? Além de estacionamentos, né, vias, né, asfaltadas, etc. Então, isso é importante para entender, tá aqui em Fahrenheit, mas dá para a gente ter uma noção, né, também em graus Celsius, que esses elementos eles acabam influenciando na onde a gente vai ter uma ilha de calor ou uma ilha de frescor, no caso de um parque, né? Vamos lá. Um estudo publicado por um aluno meu aqui em parceria, um aluno, o Rodrigo, que foi meu aluno de mestrado e agora é meu aluno de doutorado, a gente analisou, fez uma revisão sistemática das zonas climáticas locais, local climate zones, para identificar ilhas de calor urbano, né? Um estudo de revisão sistemática. Então, essa aqui são as 17 classes de local climate zones, zonas climáticas locais, que são divididas em dois tipos. Tipos de cobertura e os tipos de áreas construídas. Dentro das áreas construídas, a gente pode ter uma área compacta bem verticalizada, uma área média compacta não tão verticalizada assim, uma área compacta com casas bem baixas, uma área verticalizada, média compacta com um pouco de arborização, né? Diversas classes aqui que vão influenciar entre a verticalização ou não da urbanização das áreas construídas, a densidade das áreas construídas e a presença ou não da vegetação. Resumidamente, essa é a questão. Aqui no projeto de doutorado que o Rodrigo está elaborando agora, primeiro ele vai analisar a vulnerabilidade, né, climática desses fatores, eu vou explicar posteriormente, mas uma parte bem bacana é uma metodologia que eles tiram da vegetação, a gente está adaptando da vegetação, né? Uma planta precisa tantos dias com temperaturas acima de tantos graus para que venha crescer. Então, a gente pegou esse conceito e está analisando a carga e exposição térmica da população. Então, a gente vai analisar qual as áreas que têm recebido uma temperatura acima de determinado limiar que pode causar alguma complicação para a saúde aos seres humanos. Claro que a pessoa ela não fica num lugar só, ela reside num local, mas vai trabalhar e volta, né? A gente não tem como, nessa metodologia, analisar esse percurso da pessoa, mas a gente vai analisar aonde a pessoa reside, que é normalmente onde ela passa a noite, né? A não ser que ele trabalhe noturno, né? Então, a gente vai analisar essa questão aqui para analisar essa análise. A questão da vulnerabilidade climática que o Rodrigo está estudando junto com o aluno de iniciação científica meu, que é o Rafael, parceria da Federal da Paraíba com a Federal do ABC, que o Rodrigo é aluno de doutorado lá na Federal da Paraíba, eles estão levantando, fazendo em diversos, mais de 50 artigos científicos, analisando quais são os principais fatores de vulnerabilidade, né, para a gente calcular o risco às questões climáticas aqui a ilhas de calor. E aí a gente está usando o modelo do IPCC, que classifica em sensibilidade, capacidade adaptativa e exposição. De sensibilidade, a gente viu que a idade é uma questão importante, né, para ser vulnerável ou não à questão, né, das temperaturas. Que mais? A densidade populacional. Outro fator importante. Quanto maior a densidade populacional, normalmente maior também é a vulnerabilidade às questões das temperaturas. E o terceiro da sensibilidade é as questões de saúde, né? Então, se as pessoas têm algumas doenças prévias ou não, etc. Se tem acesso, por exemplo, a um plano de saúde, que aí estaria mais relacionado também à capacidade adaptativa, né? Tem acesso ou não ao plano de saúde, seria essa questão mais analisada à capacidade adaptativa. Aqui a gente colocou o principal fator de capacidade adaptativa é a renda, né? A renda que a pessoa tem. Enquanto a exposição é a própria temperatura
da superfície e também os tipos de uso de cobertura da superfície. Por exemplo, é uma área arborizada, é uma área menos arborizada, é próximo de rio, é próximo de recursos hídricos ou não é, é verticalizado, não é verticalizado, etc. Então, a gente está fazendo esse levantamento e logo, logo vamos estar publicando algum artigo sobre esse estudo. Outro estudo muito é que a gente está analisando no Sul Global aqui, o Rohi, que é um aluno é um aluno indiano, fez o mestrado, já é mestre, e agora veio para trabalhar no Centro de Estudos da Favela, que é um centro que a UFABC está sediando, que é orientado pela Flávia, orientado por mim. Ele está comparando alguns informal settlements, então seria as favelas em São Paulo e em Delhi, na Índia, né? Um estudo bem bacana do Sul Global. Então, qual que é? Por que precisa uma atenção urgente? Aqui é uma foto que ele tirou lá, uma favela em Delhi, que seria muito parecida com uma favela no Brasil, a não ser a gente não iria construir com tijolinho de barro. As favelas aqui, quando tem tijolo, é tijolo baiano, não tijolo de barro, né? Mas quais são os problemas que a gente tem lá? Tem, problemas na construção das casas, problemas de falta de saneamento básico, acesso à água e saneamento, problemas de doenças infecciosas, doenças, e, consequentemente, problemas de saúde, violência e insegurança, a falta de uma legislação de propriedade dessas áreas aqui. Segurança da posse. Segurança da posse, ótimo, muito obrigado pela tradução. Às vezes eu vou enrolando aqui as traduções. Né? Problemas de educação, problemas ambientais como deslizamento, inundação, etc. Mas além desses, a gente ainda tem a questão do aumento da temperatura. E é isso que a gente está analisando aqui no estudo do Rohi, né? Que todo mundo fala sobre vários problemas que a gente tem em áreas informais, né? Mas poucos estudos a gente tem em relação à temperatura, né? Então, a gente vai analisar estamos analisando em São Paulo, em Delhi, essa questão. Então, aqui eu trouxe um mapa do município de São Paulo. Aqui a gente vê a zona leste de São Paulo. Para quem está familiarizado, aqui a gente tem uma alta concentração populacional e também tem umas altas concentrações de temperatura, né? São Paulo tem uma área de 1.521 km², sendo que 63 mil km² são favelas, né? Tem uma população de 11,4 bilhões de habitantes, sendo que 1,7 milhões desses habitantes moram em favela, de acordo com o censo do IBGE de 2022. Então, 4% da área de São Paulo tem 15% de toda a população, né? 4% da área de São Paulo que são as favelas, tem 15% da população de São Paulo. Então, é uma análise interessante. Só para comparar aqui, Delhi, na Índia, aqui os dados são mais antigos, não temos dados tão atualizados de 2022, o último censo é de 2011. A gente tem 16 milhões de pessoas, quase 17 milhões de pessoas, só em Delhi. São 1,5 milhões de pessoas morando em slums, favelas também, né? Eu vou chamar de slums para não confundir quando falar de favelas e slums, né? Vou falar slums aqui. Então, temos lá 0,6% da área de Delhi, tem 10% da população. Então, 0,6% da área das favelas de Delhi mora 10% da população. Então, a gente pode ver aqui as temperaturas. Só o spoiler, tá? Porque esse trabalho ainda não foi publicado. A gente está terminando de fazer ele, vai submeter logo. Então, aqui a gente tem um gráfico, um box plot, que a gente pode ver em relação, em azul, os slums em Delhi e em laranja as favelas em São Paulo. Primeira coisa, o que a gente pode ver? As temperaturas dos slums em Delhi são muito maiores do que as temperaturas em geral das favelas em São Paulo. Então, a mínima temperatura de um slum em Delhi é 40 graus Celsius e a máxima 49. A máxima das favelas também é quase 49, 48,3 graus Celsius das favelas em São Paulo. Se lembra que 40 graus a pessoa pode morrer sentada assistindo televisão? Então, essa é uma análise importante de analisar. E a mínima, né, durante esse período que a gente analisou de verão para as duas cidades, sendo que o verão em Delhi, a época mais quente é diferente da época mais quente em São Paulo, e em São Paulo a gente tem um mínimo aqui de 32 graus Celsius. Então, a gente fez essa análise aqui.
O delta, a variação entre o mínimo e o máximo é muito maior em São Paulo, que dá 15 graus Celsius, do que em Delhi, que dá 9 graus Celsius. Isso significa o quê? Que a gente tem uma maior heterogeneidade em locais de favelas. São favelas que às vezes estão à beira de recursos hídricos, que ameniza um pouco a temperatura. Uma favela que às vezes tem bastante vegetação no entorno, que também ameniza um pouco a temperatura e etc. A gente fez os top 10 favelas, mas eu não vou mostrar aqui para não gastar muito tempo. Você lembra das Local Climate Zones, zonas climáticas locais, as 17 classes que eu falei anteriormente? Aqui a gente comparou essas temperaturas nas 17 classes, né, e nas favelas. E para São Paulo, a temperatura das favelas foi maior de qualquer uma das outras classes, inclusive as classes mais compactas, com menos arborização, etc. As áreas de favelas tiveram temperatura maior, com média de 40 graus Celsius. Então, bem preocupante. Em Delhi, a gente já não viu esse padrão das favelas, dos slums, tem temperatura mais alta que as outras classes. São temperaturas altíssimas, de 44 graus Celsius, mas a gente teve diversas outras classes dos Local Climate Zones, das zonas climáticas locais, que tiveram temperaturas mais altas. O que a gente pode ser feito, então? Né? Já estamos indo para a conclusão da nossa aula magna de hoje. Em relação à mitigação, conceito que a gente viu de mitigação, a gente tem que reduzir as emissões de gases de efeito estufa, né? Para ver se vai diminuir um pouco a quantidade a frequência e a intensidade das ondas de calor. E o que a gente pode fazer em relação à adaptação? Materiais que refletem luz. Tem algumas cidades que estão pintando estacionamentos de branco, pintando os telhados de branco, ou utilizando telhados verdes, ou utilizando pavimentação permeável, né? Fazendo que a água consiga passar pelo asfalto, né? Permear no solo. Utilizando planejamento urbano, maior parque, maior acesso à água, né? Criação de áreas verdes na cidade, aumentar a vegetação na cidade. Por que investir no verde urbano é importante? Bem, ele é uma questão multifuncional. Ao mesmo tempo que eu reduzo a temperatura, porque eu tenho mais áreas verdes, eu melhoro a drenagem urbana, então diminuo a questão das inundações, melhoro a infiltração da água no solo. Eu melhoro a saúde pública, né? Então, eu vou poder caminhar no parque com uma temperatura mais amena. Vários estudos têm associado o verde com a questão da saúde até mental, né? Melhor a agradabilidade do ambiente urbano. Vários estudos têm colocado várias fotos usando o Google Street View, por exemplo, e compara. Qual que você acha melhor? Uma rua sem árvore nenhuma ou uma rua com 2 árvores? Ou uma rua com 5 árvores? Né? E, claro, é bem melhor agradável andar numa calçada que tem uma arborização que possa fazer sombra para isso. Melhora na diminuição da poluição, a gente já viu essa associação da vegetação com a poluição, mas a gente precisa buscar não somente quantidade de árvore, mas qualidade do verde urbano, né? E cada espécie de árvore agrega algo diferente. E aí uma das perguntas é, onde colocar o verde urbano? A gente pensa assim, uma cidade como São Paulo, onde que eu vou colocar o verde urbano? Né? Eu não vou entrar nas questões de discussões aqui, porque meu tempo já está acabando, né? Mas é uma questão importante para a gente discutir. Então, aqui, a justiça climática é uma das soluções. A gente viu que aqueles que menos contribuem para as mudanças climáticas são frequentemente os mais vulneráveis aos seus impactos, né? A gente tem várias pessoas expostas à insegurança alimentar aguda, segurança hídrica, etc. Isso, normalmente, é mais intensificado no sul global, em pequenas ilhas, claro que sofrem com o aumento do nível do mar, e no Ártico, né, que está sofrendo com os derretimentos, é um tipping point aí. Pessoas em áreas altamente vulneráveis têm até 15 vezes mais probabilidade de morrer de efeitos de inundações, secas, tempestades, eventos extremos, em comparação com aquelas que áreas mais resilientes. Diz que se você morar perto de um parque, diminui, existe um estudo associativo, que se você morar perto de um parque, diminui a chance de você morrer de ataque cardíaco. Eu sempre falo assim, não é só morar perto do parque, mas tem que encaminhar no parque também, né? Não é só morar perto para diminuir a chance de morrer de ataque cardíaco, tem que ir lá fazer uma caminhadinha de vez em quando durante a semana, né? Então, justiça climática, que a gente precisa mudar o sistema e não o clima. Aqui é um glossário que eu achei bem bacaninha de sistema climático, eu coloquei aqui o link para vocês acessarem depois posso divulgar aqui os slides de hoje. E qual que é o caminho que a gente deve seguir? Desenvolvimento resiliente ao clima.
né? A gente tem que integrar medidas de adaptações às mudanças climáticas com as ações para reduzir as emissões, para que isso tenha benefícios mais amplos. Melhorar a saúde e os meios de subsistência das pessoas, reduzir a pobreza e a fome, energia, água e ar limpos, né? Então, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Os Sustainable Development Goals, né? Que estão aí sempre para se alcançar em 2030. E vale salientar, não posso perder a oportunidade de dizer não ao PL 2159 de 2021, conhecido como PL da devestação. Inclusive, o IBDU colocou um videozinho bem bacana explicando sobre esse PL no Instagram, falando o quê? Cara, imagine só, se hoje a gente já tem que fazer todo um estudo de impacto ambiental para construir uma indústria, fazer algum empreendimento grande. Agora a gente não vai precisar fazer mais esse estudo de impacto ambiental. Quem vai fazer vai ser a própria indústria que vai implantar. E não vai passar por agências fiscalizadoras, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a CETESB. Imagine o retrocesso caso essa PL seja aceita, a PL da devestação. Então, já passou na Câmara, passou no Senado, a gente está torcendo para que o nosso presidente vete essa PL aí e que isso não seja de maneira nenhuma aceito. Últimos slides. E trazendo isso do Carlos Nobre, que foi meu professor durante o doutorado lá no INPE. Existe uma ponte bem tênua entre ciência, os dados que a gente faz na ciência e os dados que a gente faz de política pública. A gente faz aqui essa associação porque o curso aqui é de políticas urbanas e justiça climática. É uma ponte do rio que cai, né? Não sei se vocês lembram, né? Da ponte do rio que cai. É uma pinguelinha aqui que está meio amarrada, meio pinguela, mas a gente tenta fortalecer a ciência para que dê base para as políticas públicas, para que essa ponte vire uma ponte romana, né, que passa aí séculos e a ponte está de pé e a gente consiga construir essa ligação entre ciências e políticas públicas, né? A ciência ela é essencial para orientar políticas urbanas sustentáveis, especialmente diante das mudanças climáticas. E as políticas urbanas elas devem visar a melhoria da qualidade de vida da população com acesso a serviços básicos, transporte, moradia, espaços públicos de qualidade, tudo isso em um ambiente urbano resiliente, que deve ser resiliente às mudanças climáticas. E, por último, lembrar que as nossas escolhas hoje irão repercutir por centenas ou até milhares de anos. Então, a gente tem que tomar algumas decisões, né, para que a gente consiga reverter essa situação. Está aqui o laboratório LabGRIS, que é o Laboratório de Gestão de Riscos, no qual eu sou vice-coordenador na Universidade Federal do ABC. Está o meu e-mail aqui para quem quer entrar em contato. Eu coloquei aqui o site do meu grupo de pesquisa, tem ali as publicações que a gente faz, os membros, meus alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica. Está um pouquinho desatualizado, tem que pegar para atualizar esse site, mas grande parte dos meus alunos estão ali. E é isso, muito obrigado. Professor Vitor, que aula magnífica. Adoramos, muito boa. Eu fiquei lembrando, pensando um pouquinho aqui, que aqui eu tô no centro de São Paulo agora, né? E é impressionante, né? Nós tínhamos alguma cobertura do calçamento do centro, né? Onde não passa carro. E aí está sendo substituída todas as pedras portuguesas, que são clarinhas, cinzas, por um pavimento que não é asfáltico, mas é de cor bem escura. E outro dia eu estava um dia muito quente, eu fui colocar minha mão assim, praticamente não dando para tocar no chão. Então, quentíssimo, né? A gente está falando sobre políticas públicas, e só para exemplificar sobre políticas Sabe aquele públicas, parque que eles fizeram ali do Banespa, do Santander até a Galeria do Rock? Eles tiraram toda a vegetação possível, fizeram umas caixas, está tudo asfaltado ali, está cheio de morador de situação de rua. O negócio ali não sei como eles fizeram isso em São Paulo. E olha que São Paulo é uma das cidades que é exemplo para o mundo inteiro, né? Porque é a maior cidade, uma população maior que tem. Tem legislações super estudadas em São Paulo. Sempre é uma briga, né? Às vezes eles mudam o plano diretor, outra coisa, né? Sempre essa questão, mas é sempre uma luta, viu?
mas quando a política urbana ela não está em sintonia com a justiça climática, é o que a gente tem, é isso. Você vai ter que vai fritar os moradores de rua, né, com essas alterações climáticas. Então, bom, deixa eu falar um pouquinho. A professora Betânia, acho que ela está aqui com a gente. Está aqui, Betânia? Queria que você desse Alice, uma Eu estou, palavrinha mas para a eu não gente. tenho certeza se o meu microfone está funcionando. Está funcionando, está funcionando. Dá uma palavrinha, depois pudesse falar um pouquinho do nosso congresso, o Marcelo também, antes de nós entrarmos nas questões. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, parabéns, Rosane, pela organização. Parabéns, Vitor, pela excelente aula. Né? Me organizei para poder estar aqui. Hoje é um dia em que eu dou a aula aqui na FMP, mas para poder te assistir. Queria convidar todo mundo. Eu vi que a Hanna colocou aqui o link para as pessoas se inscreverem nesse curso, que acho que vai estar super bacana, né? Com muitas aulas assim importantes para nossa reflexão, para o cotidiano, né? Da nossa prática, para quem trabalha com direito urbanístico, acho que é fundamental essa atualização, né? Hoje o professor Vitor nos trouxe conteúdos assim que são assustadores, como alguém disse aqui no site, mas a gente não pode ser negacionista climático, a gente tem que considerar que hoje em dia a gente tem o Estatuto da Cidade, mas precisa trabalhar numa cidade que se modificou muito. Queria convidar todo mundo para se matricular e também para dizer para vocês que eu dou a primeira aula, que é uma introdução à justiça climática, mas mais voltada para o nosso tema, que é o nosso feijãozinho com arroz, que é o direito à cidade. Então, essa aula vai acontecer no dia 1º de setembro. Eu tenho a honra de ter sido convidada pela Rosane para fazer essa aula e suceder ao professor Vitor. E também aproveito, já que a Rosane me passou a palavra, para convidar todo mundo para o Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico, que vai acontecer em Brasília em outubro. Nas nossas redes sociais vocês podem ter mais informações e a gente vai ter tanto uma mesa que vai estar discutindo esses temas que a gente vai aprofundar aqui no curso, como também um grupo de trabalho. Né? Então, acho que é bem bacana, vocês podem participar, tanto presencialmente como remotamente. Obrigada, Rosane, pelo espaço e parabéns aí. Foi uma grande aula magna. Parabéns para você e para o Vitor. Obrigada. Marcelo, você obrigado. gostaria de falar um pouquinho com a gente? Dar uma palhinha, Não, e depois o querida. professor Miguel. Depois o professor Miguel, hein? Não, não, querida, faço minhas aí. Eu me sinto representado pela Betânia. Eu acho que queria ouvir a galera aí, queria ouvir o pessoal do curso, né? Muito Tá obrigado, bom. professor, muito bom, né? E vamos ouvir o pessoal. Miguel, você pode fazer uma palavrinha para a gente, Miguel? Posso sim, só agradecer a sala do Vitor. É um spoiler, né, do que vai ser esse curso, né? Que maravilha. Assim como o Vitor falou, eu queria também assistir todas as aulas, mas eu não vou conseguir. Enfim, só convidar o pessoal, parabéns, e também o nosso congresso, que vai ser em Brasília, em outubro, o pessoal participar. Parabéns, todo mundo. Vamos ouvir o pessoal. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Hanna, né, que também trabalha com a gente aqui no Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, no BDU Escola, e para ela vai dar alguns informes e vai passar as questões que foram postadas, professor. Os alunos, durante a sua exposição, postaram uma série de questões, né? E se que alguém tiver à vontade, quiser também abrir o microfone após a leitura das questões e as respostas, pode ficar bem tranquilo e à vontade. Nana? Obrigada, Ró. Gente, na verdade, a gente tem excelente notícia. O IBDU Escola liberou para essa turma que está aqui nessa aula magna um cupom de 30% de desconto em todas as modalidades do curso, para as 50 primeiras pessoas que se inscreverem. Então, corre lá, o link está aqui no chat. Voa, corre não, voa. Vocês podem, inclusive, cumular esse cupom com os outros descontos. Então, quem é aluno do IBDU Escola tem desconto no curso, tem desconto na inscrição do congresso. A ideia é tornar mais acessível, né, os cursos e o congresso para os alunos do IBDU Escola. Essa aula gravada, quem está inscrito no curso já
vai ter acesso amanhã a ela na área de membros da QIFI, com o material de apoio, as referências bibliográficas que o professor indicou. Mas para quem também não está inscrito, a gente vai subir no YouTube, vai ficar acessível lá, tá? Não deixem de se inscrever. Vocês vão ter acesso por 6 meses a todas as gravações. A gente também entrega um repositório sobre o tema. Cada professor indica leituras atualizadas, arejadas sobre cada aula. Então, fica aí o convite. Vou deixar o chat aqui. O cupom é Magna30. Eu vou anotar aqui. E amanhã vocês recebem por e-mail o certificado dessa aula. Então, vai receber quem assinou a lista de presença aqui no chat. Eu vou deixar de novo, só para confirmar. Não saiam sem assinar. É isso. Legal. Você pode fazer... Você tem as questões postadas, Hanna? Você pode... Eu não projetei, Rô. Eu não, pensei... mas você pode ler? Você pode ler, ao menos, que eu caí... Eu estou vendo aqui algumas perguntas no chat. Então eu tá posso tentar responder aqui. A Tamires, ela perguntou assim, se eu conheço alguma regulamentação, legislação no Brasil relativa ao controle de ilhas de calor, como controle de materiais nas edificações ou outros. Tamires, a principal legislação que a gente não tem nenhuma legislação específica a controles da ilha de calor. A gente tem os planos diretores das cidades que vão determinar onde que a gente pode construir ou não pode construir e caracterizar ali algumas coisas. E também tem o plano de arborização, né, urbana, que inclusive eu acho que está para ser aprovado um plano de arborização nacional, né? Algumas cidades têm plano de arborização, São Paulo eu sei que tem uma meta lá de plantar não sei quantas árvores até não sei quando, que eu não lembro de cabeça, né? Mas tem esses planos de arborizações que algumas cidades têm bem poucos, porque existem cidades que nem plano diretor tem, né? Então já vemos por aí. A Tereza me recomendou aqui um artigo bacana que eu não conhecia, comparando, né, do Journal of Epidemiology de 2008, comparando diversas cidades, Salvador. Obrigado, Tereza, pela sugestão. A Gesili, ela perguntou assim, nessa lógica do tema, né, de onde a pessoa reside. Por exemplo, famílias em que os maridos saem para trabalhar e as mulheres ficam em casa todos os dias. Podemos inferir que as mulheres estão mais expostas a essas ilhas de calor? Gesili, depende. Se o marido trabalha, por exemplo, de ambulante, ou se ele não sei, trabalha na coleta de resíduos, né? Ele provavelmente vai estar mais exposto do que ela que está dentro de casa. Mas e se dentro de casa ela mora num lugar precário, numa casa que não tem laje, que é uma telha, por exemplo, que vai passar muito calor? Então, às vezes pode ser que ela esteja mais suscetível a essas temperaturas altas. Então, a resposta é depende, né? Deixa eu ver se eu tenho mais algumas perguntas. As mudanças climáticas tendem a aumentar a intensidade das ilhas de calor ou as ilhas de calor estão relacionadas somente à urbanização? Pergunta da Gabriele. Sim, as mudanças climáticas vão tender a aumentar as ondas de calor. Como vai ter mais ondas de calor, provavelmente vai aumentar a intensidade das ilhas de calor. Uma coisa está relacionada com a outra. Só que as ilhas de calor estão relacionadas com a urbanização. Essa é a lógica da resposta, tá bom, Gabriele? Deixa eu ver aqui, o pessoal agradecendo. Deixa eu ver. Depois, Randy, eu acho que é Randy ou Randy, não sei como pronunciar, está pedindo o meu e-mail, depois eu vou disponibilizar os slides, talvez no YouTube consiga colocar ali um link para os slides, fica fácil de achar ali o link do e-mail, tá? Aqui o Marcelo contando um caso que Fortaleza, inclusive meu aluno Rodrigo é de Fortaleza, foi vítima do arboricídio do então prefeito, né? Já não é mais prefeito, mas há 4 anos, né? Não pode ser esquecido. Não é só uma cidade que acaba sofrendo com isso, viu, Marcelo? As podas das árvores são cada vez mais drásticas, né? A gente não chegou nesse assunto aqui, às vezes podam, ela nem acaba nascendo, porque muitas vezes a árvore que foi plantada lá anos atrás não era mais adequada, acaba causando problemas no calçamento, nas calçadas, etc. Então, toda essa questão de
quais árvores selecionar, depende do bioma que a cidade está. No Brasil, a gente tem vários tipos de bioma, vários tipos de vegetação, não existe uma regra que funciona para todas as cidades, então tudo tem que ser muito estudado, tá? Vitor, Oi. Vitor, você permite só eu dar Opa, com mas fazer um certeza. pequeno adendinho sobre isso. Não, é que assim, a reflexão, essa cutucada que eu dei, assumo a responsabilidade por dar nome ao boi, do então prefeito Roberto Cláudio Frota Bezerra, é que assim, eu vou a Fortaleza regularmente. O que acontece lá é o seguinte, é que a gente sente um desdém para com o princípio da precaução e um pouco também de preguiça mental em dizer assim, olha, tem que passar uma linha de metrô, remova-se. Então não interessa se eu tenho Benjamin Centenários numa avenida de caixa bem larga, o metrô precisa passar lá por baixo, que é uma obra cara, difícil. Até hoje, para mim, não está claro quais foram os estudos de viabilidade que justificassem passar por baixo dali, né? Qual foi o raciocínio que foi seguido, o quanto se dialogou com a ciência para buscar alternativas, né? E o que a gente viu foi assim, não só essa avenida, como locais que eram assim poucas quadras que ainda eram super arborizadas nos terrenos, que o licenciamento da construção permitiu suprimir 100% da vegetação para tacar a torre. Quem é de Fortaleza conhece o caso do Parque Recreio, que era um restaurante lindo que poderia ter sido convertido, né, mantido, como você coloca a importância de ter parque perto de casa, né? Então me parece que essa qualificação urbana ela não, talvez tenha sido vítima do imediatismo, da prevalência do menor custo e da preguiça mental, sabe? É nesse sentido que eu acho que é como você diz, a linha tênue ali, a ponte do rio que cai entre a política pública e a ciência, me parece que muitas vezes, né, não só no caso de Fortaleza, mas em tudo que é município, a gente vai pelo caminho mais fácil. A gente não trabalha com o princípio da precaução, né? A gente não pensa no dano irreversível. A gente não pensa no que isso vai significar para pessoas que vão daqui a 30, 40... Ah, não, mas vai estar arborizado de novo daqui a 30, 40 anos. E nesse meio tempo, como é que vai ser? E o impacto disso? Eu acho a impressão que eu tenho, posso estar errado, quem é de Fortaleza e está aqui no grupo pode confirmar, mas a impressão que eu tenho é que esse debate passou ao largo da academia e principalmente da gestão democrática. Mexeram no ambiente natural da cidade, no meio ambiente natural da cidade, sem envolver a população. Não foi respeitada a gestão democrática, entende? É mais nessa linha. Perfeito, Marcelo. Obrigado pela contribuição aí. E aí eu pego esse contexto, né? Não sei se esse corte de árvore que aconteceu aí em Fortaleza foi para empreender, construir um metrô, ou não sei, não conheço. Foi para metrô, foi para prédio, foi para tudo. Foi para tudo. Você vê a avenida inteira sem nenhuma árvore mais, né? Eu vou falar aqui, eu tenho um aluno de iniciação científica que está analisando o estudo de impacto ambiental do metrô da linha Rosa, acho que é a 22, que vai ser construído e vai chegar até o ABC, né, de São Paulo. E a gente está ainda analisando e podendo ver o que está naquele estudo de impacto ambiental de mais 400 páginas, porque a PL ainda não foi aceita. Porque se a PL for aceita, a gente não vai poder nem analisar o que foi feito de estudo. Então, acho que a maior emergência é essa PL ela ser revogada pelo presidente, para que a gente, pelo menos, tenha um pouco de análise dos estudos de impacto ambiental que podem causar. Antes de mais nada, né? E realmente é triste, né? Vários casos aqui, o pessoal está falando Porto Alegre, Salvador, várias cidades passaram pelo mesmo problema que Fortaleza, que foi o caso que você falou aqui. Então, estou dando uma olhada aqui nos comentários. Obrigado pela participação. Eu acredito que eu respondi tudo, viu? Eu não vi mais nenhuma pergunta, caso alguém tenha. São José dos Campos, olha lá. Gabriel, morei em São José dos Campos, eu gosto bastante de São José. E realmente, né, é sempre uma luta. Mas São José tem um pouco mais de luta. Ali tinha um parque, além dos parques, né, que eu gosto bastante de São José dos Campos, tinha um bairro que era bem arborizado, para lá do Vicentina Aranha, e quiseram cortar umas árvores centenárias, a população falou, não, aqui não vai cortar, tem que ter luta. E aí lutaram e conseguiram que não cortassem a vegetação ali. Então... Professor, permita-me dizer que o quadro atual está exponencialmente inverso. Agora estão cortando.
tem um plano de arborização de 2016 que ainda não, sua meta de plantio de 50 mil árvores não está sendo cumprida, né? Por outro lado, tem sido alterada a lei de uso e ocupação de solo para permitir que o município faça concessão ou faça alienação de suas áreas verdes, e está alterando também o plano diretor para aumentar a outorga onerosa para fazer o aumento do adensamento construtivo, ou seja, são processos de ocupação urbana, né, e em contraponto, remoção, assim, tem pedidos na Câmara como moeda política, por sessão de Câmara, pedidos de retirada de 70 árvores, sendo 300 do município são removidas ao mês, né? Então, nós estamos tendo, assim, tem movimento de olho nas árvores, Parque Betânia, né, e outros parques, que agora também estão sendo ameaçados de serem privatizados, né? E, inclusive, o Parque da Cidade, que tem a casa que foi de Severo Gomes, da família de Severo Gomes, da Muito Tecelagem lindo lá. Paraíba, né? Que foi os Jardins do Bulemax e a Casa Arquitetura do Rino Leve, né? Toda tombada, né? Mas, ou seja, né? E essa política de privatização de áreas verdes e de arboricídio, ela não é só em São José. Em Porto Alegre, em Nampur, houve relatos. Salvador, né, tem tido uma grande movimentação. E é justamente isso que eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Você tem essas questões, essas agressões urbanas, seja aí na redução de árvores, privatização de áreas verdes, um adensamento assim exponencial de ocupação, para adensamento construtivo, não é adensamento populacional, né? A tática da especulação imobiliária é ocupar, construir, né? E não importa se tem ali um mercado, mas é ocupar a função econômica da cidade. Então, nessas questões, e mais as grandes obras, como sendo as termoelétricas, que estão sendo as termoelétricas, como estão querendo construir em Caçapava, e 14 em Macaé, 5 em Brasília, 8 em Barcarena, como que isso pode, né, colocar aí nesses impactos profundos, como que nós vamos fazer essa resistência para não ter ilhas de calor, para essa fonte, né, imensa de emissão de poluentes e também, né, de impacto no consumo de recursos hídricos, no caso da termoelétrica. E é isso que só nesse quadro, eu sei que foi bem aberto, né? Mas eu acho que são problemas profundos que a gente precisa, que não pode ser tratado isoladamente, né? Então, como que a gente vai tratar isso numa conjuntura, num contexto assim amplo para mensurar e evitar esses impactos? Obrigado. Ótima pergunta, Gabriel. Obrigado. Vamos lá, começando por partes. Então, esse curso aqui eu acho uma oportunidade de informar e entender um pouquinho sobre política urbana e justiça climática. Falando dos exemplos que você falou lá, das grandes obras, imagine que você mora numa casa ou num apartamento. Aí a gente está falando da verticalização. Se em frente à sua casa tem uma árvore, e na sua família moram uns 4, 5 pessoas, tem uma árvore na frente da sua calçada para 4, 5 pessoas. Se nesse mesmo edifício, agora você morando num prédio, tem uma árvore para 200, 300 pessoas na calçada que moram naquele edifício, né? Então, o plano diretor ele tem que tomar muito cuidado com onde que ele vai permitir verticalizar. E até fui dar uma palestra na prefeitura aqui de São Paulo, porque os estudos científicos dizem que a verticalização não necessariamente ela aumenta as ilhas de calor. Ela pode aumentar, mas não necessariamente aumenta. Por quê? A verticalização ela pode, por um lado, evitar a circulação de ar, então vai aumentar as temperaturas naquela área, mas por outro lado, ela faz uma coisa que as árvores também fazem, que é o quê? O prédio faz uma coisa que a árvore também faz, que é a sombra.
E quando faz sombra, melhora a temperatura da galera que está andando na calçada ali embaixo. Então, os estudos científicos dizem que não somente a verticalização é um fator positivo e negativo, tem que ser estudado caso a caso. Porém, a gente sabe que a gente não tem tantos estudos assim para cidades brasileiras, né? A sua segundo comentário, que as termoelétricas, isso eu acho tipo uma questão meio que absurda a gente investir em termoelétrica. Há uns 5 anos atrás, eles queriam abrir lá do lado de Porto Alegre, uma área de mineração de carvão, a 10 quilômetros do centro de Porto Alegre. E o governador já tinha aceitado, os chineses que iam implantar essa usina de carvão, iam colocar uma termoelétrica a menos de 10 quilômetros ali da cidade de Porto Alegre, só que a mineração de carvão ia ficar abaixo da linha do Guaíba. Então, imagina o que teria acontecido se tivesse aceito, né, feito esse estudo de impacto ambiental, que ainda se pode fazer e deve fazer, porque a lei ainda permite, enquanto a PL, né, não for aceita, espero que não, se tivesse sido aceita essa mineração de carvão lá em Porto Alegre. Né? E você ia querer uma termoelétrica a 10 quilômetros da tua residência, emitindo ali poluição? Claro, existem os controles de poluição, tem que ter todos os filtros, etc. Mas tem um termo em inglês que eu gosto muito, que é NIMBY, que fala Not in my backyard. Né? Não no meu jardim, eu não quero uma termoelétrica no meu jardim, mas eu não quero uma termoelétrica no meu jardim nem no jardim de ninguém. Eu acho que né, uma termoelétrica não é necessária na atual situação que a gente vem com painéis solares, baixando os valores. Né? Assistem aquela palestra lá do Algor que ele fala bastante disso. Né? A diminuição da facilidade de implantar usinas solares. A gente mora num país que tem energia solar aí, sol batendo quase o ano inteiro, tem áreas que tem vento para a gente aproveitar a energia eólica, lá no Rio Grande do Sul tem Osório, no Nordeste tem um monte de usina eólica, então a gente pode investir em energia renovável, não precisa investir em termoelétrica. Claro, quando acontece uma estiagem, que nem aconteceu lá em 2015 e 2016, né, aqui em São Paulo, no Brasil como um todo, as termoelétricas acabam sendo mais utilizadas e acabam salvando, porque produzem um pouco de energia que é necessário para utilizar para abastecer o Brasil, por causa a rede de transmissão de energia do Brasil, ela está ligada, né? Você pode ser produzida energia em qualquer canto do Brasil, ela é transmitida para qualquer, de acordo com a rede brasileira, transmitida para qualquer canto. Mas hoje em dia eu acho que tem soluções melhores, muito melhores. Isso aí, Tereza. Not in my backyard. NIMBY. Tem um Y ali no final também, eu acho. Estou lendo os comentários aqui. Exato, a Tereza apontou muito bem, que eu falei que os prédios também faz sombra, mas a vegetação, além de sombra, ela está fazendo evapotranspiração, está colocando umidade, tem ali a parte impermeável, né? Se a gente não colocar numa árvore, aquela que aqui no Brasil adoram fazer, criar um quadradinho de 1 metro de altura de tijolo entre as árvores, né? Então, se não fizer isso, a árvore tem muito mais funções do que somente a sombra. Rosana, a gente encaminha para a finalização aqui. Vamos finalizando, que aqui eu estou aqui no centro e já começou um batuque aqui do privatizado em Agabaú, e o barulho daqui a pouco se torna insuportável. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Vamos tirar uma foto? Vamos. Deixa eu só terminar de fazer a fala final e a gente já tira a foto. E, assim, agradecer profundamente ao professor Vitor, que sempre está aqui nos ajudando, nos abrilhantando com conhecimento, vasto conhecimento, e com questões muito pertinentes, além de pertinentes, muito desafiadoras para nossas cidades. E só temos a agradecer a todo mundo. Espero vê-los novamente em breve no nosso curso, que começa dia 1º de setembro. Agora vamos à fotinha, ó. Você tira, Ana? Pera, eu não consigo.
Você consegue? Não. Deixa eu colocar no modo de... Eu não sei mexer muito no Zoom, então... Você consegue dar o print, Rô? Ah, Abre a agora, câmera aí, galera. agora eu vi aqui. Consegui ver. Mas cabe Como uns que 30 faz, aqui, Rô, mais ou para menos. colocar mais gente na tela? Eu acho que não tem como. Deixa eu ver aqui. View, lá em cima. Gallery. Acho que não tem jeito, não. A gente vai ter que Eu acho que o criar Gallery três ele tem um etapas. limite. Vamos tirar 3 páginas. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer em 3 etapas, vai. Folha Tá. 1. Pronto. Aí eu tenho que ir passando para cá. Calma lá. Vou passar cada uma das... Deixa eu abrir aqui colocando cada uma das imagens. Tá? Bom, agora nós vamos para 2. 2 não tem ninguém aberto. Vamos, gente, abrindo. Roberta, Cici, Letícia, Maíra. Legal ver a carinha de vocês aqui, pessoal. É bom ver que vocês estão aí firme e forte depois de tanto tempo eu falando aqui. E dar aula para bolinha é ruim, né, professor? Pô, dar aula pra bolinha é ruim. Legal ver que tem pessoas aqui do outro lado. Boa. E vamos novamente. Vamos lá. Opa. Finalmente, terceira.